Será que Deus tem algum propósito na minha vida? Essa é uma pergunta de muitos cristãos e até mesmo não cristãos. E eu quero te lembrar que Jesus, ele não só morreu por você para te dar salvação, mas está escrito na palavra que quando você conhece, recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, você é nascido de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele passa a viver dentro de você. E em Lucas 10:19, o Senhor Jesus disse que você tem poder para pisar em serpentes, em escorpiões e sobre todo o mal, e nada pode te fazer dano algum. Ou seja, Deus te revestiu de autoridade e de poder nesse mundo. Será que realmente isso foi em vão? Ou isso é porque existe um propósito para todas as coisas debaixo do céu? Mas com todo poder vem grande responsabilidade. E nós, como cristãos, temos que recorrer à palavra de Deus para entender o nosso propósito e como que nós devemos viver aqui nesse mundo. E com certeza, se você ainda está entre nós, é porque Deus tem algo muito grande através de você aqui. Para levar o evangelho, para pregar para pessoas, muitas vezes dentro da sua própria casa, no seu trabalho, na sua escola. E Deus confiou isso a você, através do poder que Ele colocou dentro de você. Nós estamos hoje no 6º dia do livro de Hebreus. E em Hebreus capítulo 6, nós temos uma palavra muito forte, em que muitos cristãos têm dificuldade de interpretar. E nós vamos tentar entender o que o apóstolo Paulo está falando sobre a questão das pessoas que receberam Jesus e que se apartaram da fé. Perseverar na fé é o que o Senhor Jesus sempre nos ensinou. Nós estamos já há 6 dias lendo o livro de Hebreus e estamos aprendendo diariamente sobre o amadurecimento. E esse amadurecimento nós só encontramos na palavra de Deus. Nós lemos em Hebreus capítulo 10, versículo 38 o seguinte: o justo viverá pela fé. Mas se algum homem recuar, a minha alma não terá prazer nele. É o Senhor falando isso. Aquele que regredir na fé, Deus não vai se agradar. Olha o que diz o versículo 39. Nós, porém, nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação eterna, para a salvação da nossa alma. Nós não podemos regredir na fé. Perseverar na fé tem que ser a nossa missão. Jesus disse: ide pelo mundo, fazei discípulos, pregai o evangelho, expulse demônios, cure enfermos. Esse é o nosso papel. Batizar as pessoas, a gente evangelizar. Esse é o nosso papel, é o nosso propósito. E nós estamos aqui para glorificar a Deus. A glória de Deus, ela tem que estar na minha e na sua vida. As pessoas precisam olhar para nós e ver a luz deste mundo. Esse é o nosso propósito aqui nessa terra. Mas além disso, o apóstolo Paulo nos convida a amadurecer, a aperfeiçoar a nossa fé. Em Romanos 10:17 diz que a nossa fé, ela vem por ouvir a palavra, ela se aperfeiçoa ouvindo a palavra. Então você precisa, além de fazer o ID, que é o ID, pregar o evangelho a toda criatura, você ainda tem que amadurecer, você tem que buscar entendimento, sabedoria e conhecimento. E isso, meus irmãos, você só vai encontrar aqui dentro da palavra de Deus. É onde Deus se revela a você, onde Deus fala com você, é onde vem o pãozinho fresco dos céus, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nesse capítulo 6, o apóstolo Paulo teve uma missão muito difícil, de falar com cristãos que estavam retornando ao judaísmo, ou cristãos que estavam ali, que precisavam entender que nós não podemos regredir na fé. O Senhor não tem prazer naquele que faz a apostasia, apostatar da fé, daquilo que crê, que acredita. Porque se nós somos salvos através da nossa fé em Jesus, o que será de nós se nós não aperfeiçoarmos essa fé? Se nós não dedicarmos a nossa vida em amadurecer a nossa fé e ter convicção daquilo que nós pregamos. E isso é muito forte, meus irmãos. Não que Deus nunca mais vai aceitar aquele que sai, né, da presença dele. Eu, por exemplo, já passei por isso, né? Eu fui criada no evangelho. Durante um tempo, eu acabei saindo da presença de Deus, vivendo no mundo. Não necessariamente abandonei a Deus, porque eu já tinha no meu coração que eu tinha que voltar, que aquele não era meu lugar. E graças a Deus e a sua misericórdia, Deus me deu uma segunda chance, como para muitas pessoas e para diversas pessoas, figuras ali da Bíblia, nós vemos Deus permitindo, né, outra chance, mas no sentido de não desviarmos da fé. E sempre que você começar a enfraquecer a sua fé, para você não regredir, mas para você progredir, porque Deus, ele tem prazer naquele que reconhece, que se arrepende, que muda. E o evangelho, meus irmãos, que não te causa mudança, arrependimento, tem algo errado dentro desse evangelho que está sendo pregado a você. Se você aceitou Jesus e vive da mesma forma, eu sinto muito, mas pode ser que você não esteja progredindo na sua fé.
Porque o Espírito Santo, ele é muito exigente. E quando você aceita Jesus, você é nova criatura. Você vive uma vida nova, uma vida diferente, uma vida que glorifica o nome de Deus. E esse é o nosso propósito como cristãos. É aperfeiçoar a nossa fé, é pregar o Evangelho e glorificar o nome de Deus todos os dias. Que essa palavra chegue ao seu coração abundantemente, para fazer uma renovação da sua mente, para você poder viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em nome de Jesus. Amém.